Neste problema, queremos encontrar a corrente em cada resistor. Vemos que aqui tem 1, 2, 3 resistores, 1, 2, 3 baterias e tem um capacitor. Então queremos encontrar a corrente em cada resistor e a carga no capacitor. Então no enunciado deste problema ele diz que a condição é estacionária. Quando a gente liga um capacitor a uma bateria, ou, como aqui no caso, a 3 baterias, o capacitor vai carregar. Pode demorar mais ou menos tempo, depende do capacitor. Então, durante esse período, a gente diz que está numa condição transitória, transiente, ou seja, uma situação, uma condição em que tem mudança. Quando o capacitor estiver carregado, a gente diz que é uma condição estacionária. O que significa isso? Quando o capacitor está carregado, aí não passa mais carga por ele, não passa mais corrente. Então o capacitor está bem aqui, significa que na condição estacionária, depois que ele carregou, não vai passar corrente aqui. Então, neste pedaço aqui não passa corrente. No desenho original, não tem, no enunciado do problema, não tem essas letras, mas a gente costuma colocar para facilitar a resolução e a compreensão do que estamos fazendo. Então aqui a gente coloca letras, ó, A, B, C, D, E, F, G, H. Então essas letras em vermelho a gente coloca para resolver o problema, não estava no enunciado. Então a gente nota que aqui, ó, entre G e H, HA e A e B não tem corrente nesse pedaço. Então eu marquei ali, ó, I igual a zero. Por quê? Porque o capacitor carregou, então não passa corrente aqui. Só vai ter corrente nas duas malhas aqui de cima. Então a gente gostaria de achar essas correntes. Como é que a gente faz? Eu olho aqui para a bateria de maior potencial, que a gente diz que é a bateria que manda aí no circuito. Então esta bateria aqui é de 8 volts. Os elétrons são atraídos aqui para o terminal positivo. Então os elétrons vêm da esquerda para a direita, a gente marca uma corrente no sentido contrário, que é o nosso sentido convencional da corrente. Então aqui eu marquei, ó, corrente 1. Corrente 1 aqui, ó. Então chegou no ponto B, ele não vai ser um nó. Por quê? Porque a corrente não vem aqui para baixo, porque o capacitor está carregado. Quando ele carrega não passa corrente. É como se eu tivesse cortado o circuito, ou é um circuito aberto, que a gente diz, como se tivesse uma chave no circuito que abre e fecha a passagem de corrente. Então é uma chave aberta. Então aqui o ponto B não é um nó por causa disso. A corrente não desce, então aqui ela não divide. Se aqui embaixo eu não tivesse o capacitor, então a parte da corrente viria aqui para baixo, uma parte lá para cima. Como a corrente não vem aqui para baixo, então B não é um nó, ou seja, aqui sai da bateria uma corrente 1, aqui sobe e continua sendo 1. No ponto C já é um nó, aqui a corrente se divide. Ó. Uma parte vai para a direita, uma parte para cima. A parte que vai para a direita eu chamei de corrente 2, o que vai para cima eu chamei de corrente 3, eu marquei em vermelho. Corrente 3 está subindo, aqui não é um nó, continua sendo a corrente 3, aqui não é um nó. Então, chegou aqui no ponto F, aí sim a corrente 3 encontra a corrente 2. E a gente viu aqui no nó C que a corrente 1 é igual a corrente 2 mais a corrente 3. Então, quando a corrente 3 e a 2 se encontram aqui no nó F, vão produzir de novo a corrente 1. Então, eu desenhei as correntes. Quantas correntes são? 3 correntes. Então eu preciso de 3 equações. No nó C eu já vejo a primeira equação, que é corrente 1 é igual a corrente 2 mais a corrente 3. Eu anotei ali, ó. É a minha equação 1. Eu preciso de mais 2 correntes. Eu tenho 3 incógnitas, 3 correntes que eu não conheço, preciso de pelo menos 3 equações. Então eu vou olhar para a malha que eu chamei de 1. Que malha é essa? D, F, C, D. Essa malha aqui, ó. D, E, F, C, D. Então é aqui em cima, ó. Saí lá do D, passei pela bateria, estou indo do menos para o mais, eu marco aqui, ó, 4, positivo. Aqui não tem resistor, não tem bateria. Aqui do F para o C eu estou passando contra a corrente, então vai ficar mais 3 e 2. Marquei ali, ó. Aqui eu estou passando a favor da corrente, então menos 5 e 3 igual a 0. Minha segunda equação. Preciso de uma terceira equação, então vou usar uma malha que eu chamei de 2, aqui, ó, C, F, G, B, C. Ó.
C, F, G, B, C, esta malha aqui, ó. Saí lá do C, estou passando no sentido da corrente, menos 3 e 2, tá aqui. Estou passando aqui no sentido da corrente, menos 5 e 1, tá aqui. Na bateria eu estou indo do menos para o mais, então vai dar 8. Voltei ao ponto C. Tudo isso igual a zero. É a lei das malhas que eu estou usando, a de Kirchhoff. Muito bem, tem as três equações, agora o que eu faço? Vou usar a ideia, isolo a corrente em uma equação, coloco na outra equação, isolo outra corrente e coloco na última equação. Olhando aqui eu vejo, na minha equação 1, que a corrente 1 já está isolada, então não vou mexer, eu poderia isolar a corrente 2 ou a 3, mas vou usar aqui, a corrente 1 já está isolada, então eu vou eliminar nas equações 2 e 3 a corrente 1. Na equação 2, ó, só tem corrente 2 e corrente 3. Não tem equação 1, então não vou mexer por enquanto. Na equação 3 tem a corrente 1, então no lugar dessa corrente 1 eu vou trazer o quê? Ó? Vou colocar I2 mais I3. Então eu fiz isso aqui. Ó. Menos 3 e 2 eu não mexi, no 8 eu não mexi, no menos 5 daí eu botei entre parênteses para evitar erro. No lugar da corrente 1 eu botei corrente 2 mais corrente 3. Este menos 5 multiplica aqui, ó, I2, então vai ficar menos 5 e 2 com menos 3 e 2, dá aqui embaixo, ó, menos 8 e 2. O menos 5 também multiplica I3, está aqui, e tem o mais 8, tudo isso igual a zero. Agora eu vou pegar e vou isolar a corrente 3. Então o meu procedimento é ir isolando a corrente numa equação e colocando na outra. Vou mandar para o outro lado, menos 5 e 3 vira mais 5 e 3, está lá. Ó. Sobrou desse lado, menos 8 e 2 mais 8. Eu poderia agora mandar o 5 dividindo, isolar, deixar sozinho aqui desse lado o I3. Mas eu noto que lá na equação 2 tem 5 e 3, então eu já deixo assim, ó, prontinho, 5 e 3, vou trocar lá. Ó. Então vejam lá, tem 4 mais 3 e 2, eu escrevi aqui, ó, 4 mais 3 e 2, só copiei, menos 5 e 3, menos, eu abro parênteses para evitar erro, no lugar de 5 e 3 eu copio daqui, ó, menos 8 e 2, mais 8, tudo isso igual a zero. Agora, menos está multiplicando aqui, ó, o 8 vai ficar menos 8 mais 4 fica menos 4. Já vou mandar lá para o outro lado, fica positivo. Troco o sinal, mais 4. Menos com menos aqui vai dar mais 8 e 2, com 3 e 2 dá 11 e 2. Está aqui, ó. Então eu mando 11 dividindo, a corrente 2 é 4 dividido por 11, ou aproximadamente, usando a calculadora, 0,36 amperes. Como é que eu acho agora a corrente 3? Eu levo esse valor da corrente 2 e coloco ali, ó, menos 8 e 2. E agora eu pego esse 5, mando para cá dividindo, acho a corrente 3, que vai dar 1,02 amperes. Finalmente, para achar a corrente 1, ó, é a corrente 2 mais a 3, é só somar. 0,36 com 1,02 vai dar 1,38 amperes. Então, nós usamos a lei dos nós, a lei das malhas, encontramos três equações, achamos as três correntes. Então, nós temos a corrente 1 nesse resistor aqui de 5 ohms, temos a corrente 2 aqui no resistor de 3 ohms e a corrente 3 no resistor de 5 ohms. As correntes, obtivemos valores positivos para as correntes, quer dizer que a gente acertou o sentido das correntes. Se eu tivesse errado algum sentido, alguma corrente ia ser negativa. E ele pede também no enunciado, então ele pede para achar as correntes em cada resistor e pede também a carga neste capacitor. Como é que eu encontro a carga neste capacitor? Então eu vou usar esta malha aqui de baixo, a malha ABGHA. Eu marquei aqui malha 3, ABGHA. Embora não passe corrente aqui, eu posso usar a lei das malhas. Por que eu pego essa malha? Porque é nesta malha que está o capacitor. Então vamos lá, eu saí do ponto A, vou até o B, não muda a DDP. Quando eu for do B até o G, eu estou indo do mais para o menos, então vai diminuir o potencial, menos 8. Do G até o H não muda, quando eu for do H para o A, eu passo aqui no capacitor, eu estou indo do menos para o mais. Então a nossa convenção é que quando eu vou do menos para o mais, vai aumentar o potencial, vai ficar mais V, que é o que eu quero achar. Botei o índice C para dizer que é o potencial no capacitor, ó, V índice C. Depois que passei no capacitor, vou passar nessa bateria. Estou indo do mais para o menos, menos 3, tudo isso igual a zero. Então saí do A, voltei no A. Menos 8 com menos 3 dá menos 11, mandei para o outro lado, ficou 11. Então a diferença de potencial no capacitor é de 11 volts. A gente lembra que a capacitância é carga por DDP, então eu posso isolar a carga que é C vezes V. Eu tenho a capacitância, que ele diz que é 6 microfarads, então eu boto aqui 6
Não coloquei o micro, mas eu lembro que é 6 micro, né? Então isso multiplica o micro aqui, 10 na menos 6. Então 6, daí eu coloco aqui a DDP que eu achei, 11. Então vai dar 66, e eu volto a escrever o micro, 66 microcoulombs. Então esta é a carga do capacitor e nós resolvemos o problema. Então é necessário olhar com cuidado o enunciado. Quando ele diz sob condição estacionária ou em alguns enunciados sob condições estacionárias, significa que o capacitor, ou se tiver mais de um, os capacitores estão carregados. Então, onde eles estiverem, não passa corrente. Finalizamos o problema.